A paz do Senhor, meus amados irmãos. Como todos já sabem, é um grande prazer, uma satisfação estar aqui com os queridos para compartilhar mais uma vez uma pré-aula das lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Estamos iniciando mais um trimestre, com a graça do Senhor Jesus, esse ano de 2020. Com certeza, a Escola Dominical ela será uma bênção em todos os sentidos, porque é por meio da Escola Bíblica Dominical que também a igreja é edificada, vidas são alcançadas e o reino dos céus é apregoado. Meus amados, se por acaso é a primeira vez que você tem nos assistido, acesse o nosso canal AD Belém Pinda EBD, faça ali a sua inscrição, ative o sino de notificação para que você possa receber as nossas postagens em primeira mão. E você que já tem nos acompanhado e assistido, por favor, continue compartilhando os nossos vídeos, porque fazemos com muito carinho e dedicação. E esta aula é para você, professor, irmão, amado, que ama, que gosta da Escola Bíblica Dominical. Divulgue esse trabalho com pessoas que são cristãos, com aqueles que também não são, mas que você compreende e entende que isso pode ser um veículo de evangelização e de apoio àqueles que querem conhecer a Cristo. Meus irmãos, vamos então dar seguimento aqui com a nossa aula. Hoje nós vamos falar da lição de número 2, e ela vai trazer o título A Criação de Eva, a Primeira Mulher. O nosso texto áureo, ele está em Gênesis, no capítulo 2, o versículo 23, que nos diz assim: E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. A verdade prática nos diz o seguinte, que na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem e ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. Nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis, no capítulo de número 2, do versículo 18 ao versículo 25, com o seguinte objetivo geral. A missão do homem, outorgada pelo Criador, é glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. Bom, os nossos objetivos específicos são 3. O primeiro é apresentar a mulher no plano de Deus. O segundo, descrever a criação da mulher. E o terceiro, apontar a missão da mulher. Então, são esses os nossos objetivos, que o Senhor possa trabalhar aos corações dos amados. E antes de eu entrar em cada tópico específico, como sempre, eu quero fazer aqui uma colocação, uma introdução a respeito deste tópico que nós vamos trabalhar. Bom, nossa aula de hoje, o foco está sobre Eva, ou seja, a mulher. No hebraico, a palavra mulher ou varoa é Ishá. Então, nosso foco está sobre a mulher. E esta lição, ela vem com a finalidade de demonstrar que a mulher, ela tem importância na obra do Senhor, bem como também no local onde ela está inserida. Então, tanto os homens quanto as mulheres são imprescindíveis, ou seja, necessários e fundamentais ao reino de Deus. Então sabemos que a mulher ela tem sofrido com um preconceito, né? E devido a algumas tradições de vários povos ao redor do mundo, nós vemos que a mulher tem sofrido aí grandes males devido a esse ponto. Então, elas são vistas como inferiores por esses, não tendo valor algum na sociedade de alguns povos, né? E é submetida a maus tratos e abusos simplesmente por serem mulheres. Então, quando nós olhamos para o contexto bíblico e para toda a história da humanidade, nós sabemos e vemos que a mulher acabou sofrendo e ainda sofre certo preconceito ou qualquer tipo de abuso, única e simplesmente por ela ser mulher. Porém, em contrapartida, também nós temos visto movimentos que têm empoderado as mulheres, a colocando em um patamar acima dos homens
e infelizmente isso acaba promovendo um grito de independência ao sexo, né? Ou seja, uma separação, um sexismo, né? Uma independência ao sexo oposto. Então, ambos os pensamentos, de um lado, seja o desprezo da mulher, também seja essa independência plena e total que é pregada, isso vai contra o que a palavra do Senhor nos ensina, nos orienta, isso vai contra os princípios de Deus. É sobre essa questão que nós queremos trabalhar. A Bíblia nos orienta que ambos, homem e mulher, são importantes. Cada um, obviamente, em seu papel, cada um com sua função, em um único propósito: glorificar ao Deus Criador. Esse é o propósito. Então, o cristianismo, diferentemente do que muitos dizem, sempre promoveu a inclusão, a valorização da mulher. Não podemos confundir, isso é muito importante se dizer, com a tradição judaica, com a tradição dos povos semíticos, com algumas tradições que querem e que por algumas vezes tenta se misturar à fé cristã, até distorcer a fé cristã. Não é isso. Nós vemos Cristo em todo o tempo, cuidando, auxiliando, ajudando, incluindo a mulher, mostrando a ela o seu valor e que ela de fato é importante. Contudo, a lição quer nos mostrar que a mulher é plano de Deus, que ela é necessária e que ela também possui uma missão. Provérbios 31, do verso 10 a 11, mostra o valor de uma mulher idônea. Quando nós olhamos para Maria, ela foi dito a Maria, né? Bendito és tu entre as mulheres, né? Vemos Esther também com sua sabedoria salvando seu povo, né? Então, por mais que em um momento da história a mulher tenha sido criada da costela de Adão, da costela de um homem, e isso não demonstra inferioridade alguma, não é? Então, pelo fato dela ter vindo de Adão, nós temos que entender que posteriormente a este fato, todos os homens se originam por meio de uma mulher. Então, meu caro, que você possa compreender e entender que a mulher é uma dádiva de Deus, uma obra-prima do Criador. Então, feitas essas considerações, eu quero entrar em alguns tópicos. Nós vamos aqui abordar 3 tópicos. E o primeiro tópico é o de número 1, a qual ela vai falar a mulher no plano de Deus. Então, um ponto importante a se colocar aqui, como eu já falei na nossa introdução, a mulher não foi um plano secundário para sanar a carência de Adão, né? Então, muitas vezes nós somos tentados, provocados a entender que Adão estava triste, carente, necessitando de algo, sofrendo. Na verdade, a palavra ela não nos informa isso, né? Então, a palavra nos informa que tanto o homem quanto a mulher, na verdade, por serem planos de Deus, embora que um não seja plano primário e o outro secundário, não, ambos são plano de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo de número 1, e o versículo de número 27, nós vemos isso muito bem colocado, demonstrando que ambos são plano divino, plano do Senhor. E eu quero fazer a leitura de 2 versões. Eu vou ler aqui a primeira versão, né, na Ferreira de Almeida, e ela nos fala da seguinte maneira, ela coloca assim, Gênesis 1 e 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, ok? Uma outra versão, a qual também quero citar, que é Gênesis 1 e 27, fala assim, assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, ambos já eram plano de Deus. Então, não vem para suprir uma carência totalmente dependente de um, não. Na verdade, Eva ela vem no plano do Senhor como ajudadora de Adão para juntos pudessem cumprir a obra de Deus. Então, por mais, como eu disse, que a gente seja forçado a isso, Adão não estava triste por essa questão, né? O que a gente consegue ver, e o texto relata isso, é que Adão percebe que de todas as coisas criadas, apenas ele não tinha uma
semelhante, né? Então, isso é muito claro no texto. Então, ele nota que não havia para ele uma semelhante. Isso o texto vai deixar implícito no verso de número 20, né? Quando nós começamos a olhar ali, ele consegue perceber esta questão no capítulo de número 2, no verso 20. O interessante é que o texto afirma que não havia uma ajudadora, uma companheira ideal, ou seja, uma companheira idônea. Então, nós podemos fazer aqui até uma aplicação para os nossos dias, né? Que a melhor parceira, a parceira ideal para um homem é uma mulher, não é verdade? Então, o texto aqui nos coloca isso, que não havia ainda uma parceira ideal. Podemos aplicar isso no contexto do nosso dia de hoje, porque nós temos visto tantas aberrações, tanta coisa estranha, e a palavra de Deus orienta que a companheira ideal de um homem é uma mulher. Podemos fazer aqui, depois dessa colocação, que dentre todos os seres criados, de tudo que havia sido criado pelo próprio Deus, nada daquilo ou algum item daquele seria capaz de satisfazer ou sanar a necessidade de Adão. Então a mulher, ela é dada ao homem como uma dádiva, e com ela, e junto dela, eles, ou seja, homem e mulher, deveriam usufruir e zelar de toda a criação, além da bênção que Deus havia dado ao homem e à mulher por meio do sexo. Então nós vemos ali que o Senhor cria o jardim do Éden, né? Éden nós sabemos que quer dizer prazeres, delícias. Então, ou seja, naquele campo, naquele parque, naquele jardim de delícias, o homem e a mulher deveriam juntos se auxiliar e compartilhar das bênçãos divinas. A mulher é ajudadora de Deus, a mulher é ajudadora de Adão, sua companheira. Isto, por ela ser ajudante, adjuntora de Adão, não é sinônimo de vulnerabilidade ou de menor importância, mas foi dado à mulher o papel de auxílio e apoio para que as obras de Adão pudessem serem feitas com êxito. Nenhum animal que Deus havia criado realizaria o papel de Eva na vida de Adão. Outro ponto importante a se frisar é que homens e mulheres diferem sim em sexualidade, porém são iguais como portadores da imagem divina e em uma condição diante de Deus. Isso não muda. Por mais que tenha essa diferença da sexualidade, homens e mulheres diante da presença de Deus são a mesma coisa. Por mais que tenha sido dado ao homem o governo e à mulher o auxílio, isso não promove um ou rebaixa o outro, mas os dois, como uma equipe, uma unidade, exercem diferentes papéis, cumprindo a função a qual Deus coloca para cada um. No tópico de número 2, nós vemos aqui a criação da mulher. O texto nos declara que Eva foi formada da costela de Adão. Para alguns, eu também posso afirmar isso. Isso tem uma finalidade muito linda, de demonstrar que os dois são um depende do outro. Não é verdade? Ou seja, um precisa estar na companhia do outro. Um compreenda que um faz parte do outro. Ok? Então, a finalidade da mulher em completar Adão, nesse ato dela vir da costela ou do lado de Adão. Eva vem do termo hebraico avá. Avá que significa vida. Também podemos dizer cheia de vida. E como o texto nos revela, também nos fala que ela é a mãe dos viventes. A palavra nos informa que a mulher é um bem ao seu marido. Então, Provérbios 18, versículo de número 22, nos deixa isso muito bem esclarecido. Provérbios 18 e 22, nós vamos ler aqui. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. E Eva, sendo parte de Adão, cumpriria este propósito em completar o seu marido. Em ajudar Adão a cumprir seu papel, na ordem das coisas criadas, Deus depositou em Adão, como eu já falei, o governo das coisas e a sua adjuntora, o auxílio. Então, deste modo, o time está completo
e dessa forma não há confusão alguma. O texto está um pouco isoladinho, mas eu quero fazer uso desse texto aqui, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 14, deixa eu só confirmar aqui, meus amados, se esse é o nosso texto mesmo, para nós entendermos que Deus ele pode atuar sim dessa forma. E aqui, só para endossar o que nós estamos trabalhando. Então, olha só. Isso mesmo, versículo de número 33. 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 33. Fala assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. O contexto, a gente sabe que é diferente, mas eu quero fazer uso deste versículo para demonstrar que não há confusão nas coisas que Deus cria, nas coisas que Deus forma. Deus coloca para Adão o governo, para Eva o auxílio, não aumentando um ou diminuindo o outro, mas para que possam ser um time e esse time coeso possa alcançar o propósito divino. Amém, meus irmãos? Então, olha só, só para a gente compreender essa questão de ordem, nós sabemos que Eva peca primeiro ao comer do fruto, e logo em seguida Adão peca ao receber o fruto de Eva. Porém, a culpa recai sobre Adão. Nós vemos que é por meio de Adão que o pecado entra, ao mundo e para toda a humanidade. Então, o governo está sobre um e o auxílio sobre o outro. A revista nos afirma que Deus não criou Eva como um clone de Adão. Então, antes, criou-a como uma pessoa autônoma e consciente da sua existência e da sua missão no mundo. Então, apesar de Eva ser a auxiliadora idônea ideal de Adão, ela não foi criada para ser uma escrava. Então, isso é um ponto importante a se colocar, porque muitas pessoas, muitas vezes, pegam este texto: olha, a mulher ela foi tirada da costela justamente para ser submissa ao seu marido. Não, de modo algum. A submissão aqui é o respeito entre ambos, da parte da mulher, para que ela compreenda que o governo está sobre o marido e que ela também pode e deve auxiliá-lo nas questões do dia a dia. O teólogo Matthew Henry, ele escreve uma coisa muito interessante, eu quero ler para os irmãos. Ele fala assim, que a mulher ela não foi feita da cabeça para governar sobre ele, ou seja, sobre Adão, nem tampouco dos pés para ser pisada por ele, ou seja, por Adão, mas da sua costela para ser igual a ele, sobre o seu braço para ser protegida por ele, e perto do seu coração para ser amada por ele, ou seja, por Adão, pelo seu marido. Então, no cumprimento dos papéis, nós vemos Eva sendo, então, a matriz da reprodução humana. Esse aqui é só um ponto que eu quero colocar aqui também, só para complementar o que nós estamos dizendo. Eva, sim, de fato, é a matriz de todos os homens da humanidade. Então, a doutora Rebecca L. Ken, do Departamento de Biologia da Universidade da Califórnia, ela possui um estudo sobre o DNA mitocondrial. Então, o que isso consiste, esse estudo? É uma pesquisa que ela fez, que ela realizou testes com 147 indivíduos das 5 populações geográficas do nosso planeta, de todos os grupos de seres humanos, e concluiu que todos possuíam um DNA mitocondrial idêntico. Então, portanto, todos teriam uma mesma ancestral comum. No caso, Eva, que ela chama de a Eva mitocondrial. Então, é só uma informação científica para que a gente possa compreender que, de fato, a mulher tem um papel importante na raça humana, a mulher tem um papel importante para a humanidade, um papel importante no seu lar, um papel importante para o reino de Deus. De todas as coisas que Deus cria, nós vemos a natureza cumprir com excelência, que desde então eles cumprem com todas as suas atividades e funções. Porém, infelizmente, o homem e a mulher muitas vezes acabam se desvirtuando do papel a qual Deus colocou para cada um. E a lição de hoje é demonstrar isso, que a mulher ela tem uma função, ela tem um papel, e que ela, junto com o seu marido, no contexto dos nossos dias de hoje, no contexto de Adão e de Eva, deveriam estar juntos para cumprir um propósito de Deus. No item de número 3, nós temos aqui a missão da mulher. Então, nessa missão, a mulher ajudará o esposo com seus conselhos sábios e oportunos.
Agora eu estou fazendo uma transição da questão de Adão e Eva para os nossos dias, fazendo essa aplicação para os nossos dias. Então, a esposa ajudará o esposo com seus conselhos sábios e oportunos, com as suas orações e com o seu trabalho de gerenciamento da casa. Provérbios 31, ele relata isso grandemente. Ela é a grande economista do lar, mas se a esposa não for sábia e idônea, acabará por destruir o esposo, os filhos, com as próprias mãos, como relata Provérbios 14, no versículo de número 1. Então fica claro que a missão da educação dos filhos é um ponto importante. Tá? E o bom andamento do lar, né, nesta aplicação dos nossos dias, ela não recai somente sobre a mulher. A questão é que a mulher também deve, junto com o seu marido, edificar o seu lar, a sua casa, e cada um no seu papel. Não é isso? Porém, como no caso de Eva, que é o foco da nossa lição de hoje, a adjuntora idônea, assim deve ser a mulher nos dias de hoje, cumprindo o papel que Deus coloca a ela. Bom, embora que vários grupos ideológicos, hoje em dia, tenham tentado mudar essa realidade do papel da mulher, dizendo que tal pensamento seja um pensamento machista, não é verdade? De que esse ato da mulher ter essa função no lar, na casa, a igreja ela deve continuar ensinando e orientando que não é desta maneira. Isso é bom para o crescimento da família e do lar, ok? Então a igreja ela deve continuar a orientar nossas irmãs sobre este tão importante e valiosa missão que Deus colocou em suas mãos para auxiliar o seu marido. Obviamente que a mulher pode e deve fazer toda e qualquer outra questão. Né? A mulher pode trabalhar, a mulher pode estudar, a mulher deve sim ter o seu espaço na sociedade, mas ela nunca deve perder esse foco de que ela é a ajudadora idônea e ideal do seu lar, da sua casa. Não somente a atuação da mulher pode ser restrita ao lar e à família. Então, de mesmo modo, ela pode encorajar, auxiliar seu marido e os seus, seja eles quem for, sendo uma verdadeira súdita do reino de Deus. Meus amados, eu quero já então entrar nas nossas conclusões finais e assim nós vamos concluir. Que a mulher ela é uma dádiva de Deus dada ao homem, com a bela missão de auxiliá-lo. Pois dentre todas as coisas criadas, o indivíduo perfeito que poderia completar o homem era a mulher. Foi tirada de sua costela, sim, nos mostrando assim o exemplo da unidade entre ambos e a comunhão. Na verdade, o que nós entendemos aqui é de que um existe para o outro. Essa é a função. Um existe para o outro. E os dois juntos, em um convívio sinérgico, possam promover o crescimento e a edificação de uns dos outros. Meus amados, esse é o ponto ao qual eu quero colocar para cada um que nos tem ouvido, para a amada igreja, para você, professor. Isso aqui é mais um subsídio, um auxílio, algo para enriquecer mais a sua lição. Então é feito com muito carinho. Espero que possamos ter alcançado o objetivo desta lição, deste propósito. E você, mulher que nos tem assistido, entenda que você tem um papel fundamental na obra do Senhor. Então, não se olhe do modo de menosprezo, não encare que essa posição seja uma posição inferior, mas ao cumprir o seu papel, você está cumprindo o mandamento do Senhor. Meus amados irmãos, que Deus possa abençoar cada um que nos assiste e um forte abraço.